Olá, paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro que é Estudando Juntos, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição da próxima aula que estaremos tratando em sala de aula no que diz respeito à classe dos adultos, tá bom? Então vamos para o vídeo. Uma boa aula para todos, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, tá bom? Vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando mais uma vez, né? Seja bem-vindo aqui a todos, saudar todos com a paz, da paz do Senhor Jesus. E seja bem-vindo aqui ao canal. Eu gostaria que diante nós estarmos aqui conhecendo mais um conteúdo da penúltima lição da classe dos adultos, né? Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto. Mas eu queria aqui, antes de tudo, estar agradecendo a Deus, né? E também a você, meu amado e querido irmão, irmã, ouvinte da Palavra de Deus, que fez a sua inscrição. Houve 2 inscritos no canal, né? Hoje é o dia 1º de junho. Esse vídeo aí provavelmente vai para a 3ª semana ou 4ª semana de junho, né? Que é a 12ª lição. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 12ª lição. Dia 21. Vai ser na 3ª semana, tá bom, de junho. Mas porém hoje, no dia 1º de junho, observei ali no canal que mais 2 inscritos fizeram a sua inscrição aí. Eu agradeço a atenção, agradeço a resposta ao nosso convite, né? E o que eu desejo para você é que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que o canal A Voz Clama no Deserto seja uma bênção para você no que diz respeito ao objetivo nosso aqui. Qual é esse objetivo? De estarmos cada vez mais refletindo na Palavra de Deus, mantendo a nossa mente nas coisas do alto e na certeza de que o Senhor nos proporcionar a condição de podermos estarmos crescendo na graça e também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Então, obrigado. Você agora faz parte desse contingente, inclusive você aumentou ele, né? Agora estamos com 147 inscritos no canal. Então, você que chegou aqui pela primeira vez, ou já se encontra algumas vezes conosco aqui, ainda não fez sua inscrição, faça isso, tá bom? E por certo, isso há de ser uma bênção na sua vida. Esse é o nosso voto aqui do canal A Voz que Clama no Deserto. Também falo nós, me referindo a mim e mais o contingente de inscritos. Esse canal agora faz parte de todos nós. Você também faz parte, tá bom, deste canal, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui como o tema central, né, sempre lembrando a cada lição, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Essa parte A do versículo aí, né, está ali inserida em Hebreus, capítulo 11, ali, dentro daquele leque de heróis da fé. Porém, a nossa lição aqui vai tratar de 3 biografias de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos agora já no final, no último, né, que é Jacó, a 12ª lição, e que nós vamos estar aqui considerando o seguinte tema: a reconciliação de Jacó com Esaú. Essa é a lição número 12, né, a penúltima lição do nosso 2º trimestre, tá bom? Então, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento
o Senhor há de vir nos buscar. E dentro dessa expectativa é que nós ficamos e estamos aqui a cada dia, Pai. Faz isso, Senhor, nos abençoa durante esse período da nossa peregrinação aqui. Que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, servindo, né, ao Senhor. Está trabalhando na obra do Senhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas. E abençoa também esse momento em que estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, capítulo 12, que vai tratar da reconciliação de Jacó e Esaú, que muito por certo é de falar em nossos corações, dado a realidade que a tua palavra ela é atual. Ela foi escrita há muitos anos, milhares de anos atrás, mas ela é atual no que diz respeito também ao nosso cotidiano e à nossa vida. Faz isso, Senhor, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Vamos então aqui para a lição. A reconciliação de Jacó com Esaú. Texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Toda a reconciliação, por certo, sabemos, amados, que parte justamente de alguma rivalidade, de alguma inimizade também, né? E porém, quando há o perdão, quando há, né, o abrir mão tanto de um lado como do outro e primar pela união, pela comunhão, né, pelo amor, pelo exercício, né, dos ensinos do Senhor Jesus em nossas vidas, por certo, isso será bênção, né, e estar dentro do agrado de Deus. E aqui, nós vemos aqui, antes da lei, né, dois irmãos praticando, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a Bíblia ela se inicia, né, com o primeiro ato de pecado, depois que Adão e Eva pecou. Vamos contar o segundo, né? O primeiro foi por eles ter pecado, foram seus próprios filhos, né? Onde o próprio Caim, né, matando Abel por conta de uma inveja. Ali no caso foi uma inveja, mas aqui no caso agora de Esaú e Jacó já não, foi algo que foi provocado por Jacó. Estudamos nas lições anteriores, né, a questão ali do conluio com a sua mãe, também a questão dele com Labão, do conluio com a sua mãe, e o engano ali onde ele tomou por duas vezes, né, primeira primogenitura e segunda ali enganando ali o seu pai para poder receber a bênção que pertencia a Esaú. Isso gerou a ira, onde acabou tendo Esaú o pensamento de vingança, até mesmo de tirar até mesmo a própria vida do seu irmão. Então nós vamos ver esse conteúdo aqui, que vai falar da fuga, né, e do reencontro de Jacó e Esaú. Porém, louvado seja Deus que neste caso houve a reconciliação. Oxalá que Deus venha abençoar cada família. E onde houver uma divisão, onde houver uma intriga, pai e filho, filho e pai, entre irmãos, seja estabelecido a paz, seja estabelecida a reconciliação pelo mover das mãos do Senhor. Porque isso aqui houve o milagre, houve o trabalhar de Deus. Ainda que respondendo à oração de Jacó, porque ele temia seu irmão, nesse encontro que vinha com 400 homens, porém nós vemos a mão do Senhor intervindo nesse encontro e fazendo com que aquela comunhão, né, fraternal, aquela comunhão entre irmãos fosse reatada em sinceridade, porque ele correu ao encontro, abraçou, né, correu ao encontro, revela a disposição dele para esta reconciliação. O abraçou, fala de que não querer mais
jamais ter que passar pelo que passaram. E lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Total entrega, algo sincero, né? E beijou e chorou. Beijou fala da ligação deles entre irmãos. E choraram. Fala que ambos, né, se comoveram por aquele encontro, e o que sobressaiu dentro desse encontro não foi a rivalidade, não foi o passado, não foi a vingança, não foi a ira, não. O que ficou em destaque, o que ficou na essência aqui, foi a questão da comunhão como irmão, fraternal, sincera entre os dois. Verdade prática. Oxalá isso aconteça em cada um dos nossos relacionamentos. Porque embora aqui tenha sido uma reconciliação em Jacó e Esaú, entre dois irmãos, nós podemos tomar essa lição no tratar, né, desta reconciliação em todos os aspectos, em cada campo da nossa esfera do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Tá bom? Verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Aqui cai por terra, né, aquela questão de liberar perdão. Nós não temos em nós mesmos a condição de liberar perdão. E o texto bíblico que deixa isso muito claro é quando Jesus falou sobre o perdão, falando ali aquela parábola, né, daquele homem que devia muito e foi perdoado, e quando saiu, agarrou no pescoço do seu conservo, em que tinha uma dívida bem menor e tinha a condição de pagar, porém no momento não foi oportuno, e ele queria estrangular ali o seu conservo, simplesmente sem ter exercido aquilo que ele acabou de ser beneficiado, que foi o perdão, porque o seu conservo pediu para que ele perdoasse, porém ele não teve conversa com aquele. E a palavra do Senhor Jesus diz que aquele homem, o seu Senhor, ficou sabendo e o tomou e entregou eles aos algozes, à prisão, por conta da dívida que ele já tinha perdoado, mas porém ele não se deu conta da grandeza daquele perdão, pelo fato de nem mesmo poder perdoar o seu conservo numa dívida menor. O que eu aprendo aqui, amados, com isso, é que, embora haja essa incomensurável diferença, porque o perdão que nós recebemos em Cristo Jesus, ele é de um valor incomensurável. E diante disso, jamais vai haver qualquer ofensa no campo da nossa existência humana, e no campo dos nossos relacionamentos familiar, profissional, social, em que nós, como cristão, que experimentamos em verdade esta salvação, este perdão do pecado em novidade de vida, por certo nós temos a condição, sim, de estar perdoando. Mas de ocasiões, por estarmos neste tabernáculo, por certo precisamos estar orando a Deus, consagrando a nossa vida a Deus e sempre pedindo para o Senhor, para quando houver este momento que não sabemos, ou ocasião, não sabemos, e o grau da situação que possa ocorrer na questão de se criar ou se nascer, correr o risco de se nascer uma inimizade, uma intriga, uma desavença, uma divisão, que o Senhor possa nos dar esta graça, como deu para Esaú perdoar o seu irmão Jacó. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vemos um homem, amados, que ao seu pai inquiriu a bênção. E a bênção que ele impetrou na vida de Jacó, que seria para Esaú, abrangia mais as coisas do momento, da época de vida, do que as coisas eternas. Embora Jacó
também era um homem de Deus. Apesar da sua falha, ele era um homem de Deus. Esaú pode ser até que deixar-te a desejar quanto a isso. Mas observe que esse ato de Esaú é uma bênção tal, é um patrimônio tal, a condição de fazer isso é de tamanha grandeza que sobressai a qualquer bênção que podemos receber de Deus na questão material e, é claro, que isso se torna uma bênção espiritual. Temos a condição, pela ação de Deus, de sinceramente, naturalmente, voluntariamente, estarmos perdoando quem quer que seja. Por isso que o Senhor Jesus falou, né, que muitos falavam é olho por olho, dente por dente, e aquele que se vingasse retribuiria a vingança à medida que sofreu. Por ele disse: agora vos digo antes, perdoai os vossos inimigos, amai aqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos... vamos estar vendo aí no conteúdo, por aqueles que vos odeiam, por aqueles que vos caluniam, né? Então esse é o sentimento que precisamos estar sempre a regar em nossas vidas pela oração a Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então logo é de Deus sempre a possibilidade de perdão e em Deus sempre a possibilidade de perdão e reconciliação. E levantou Jacó os olhos e olhou. Eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou-se os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Introdução: chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e o beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver um encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Primeiro ponto: irmãos em conflito. Jacó. Já vimos que Esaú lutou com um anjo. Jacó lutou com o anjo. E essa luta resultou em transformação de caráter, em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos
o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Segundo subponto, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção, porque trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado por seu irmão, Esaú demonstrou raiva, intenso desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver a diferença com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Depois Léia, seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Não que a disfunção familiar não seja uma realidade. É preciso que o cônjuge e o pai tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção, como já estudamos, deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás. Adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em Jerusalém e Esaú, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou 7 vezes. A humildade tem poder A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz. Vitória é manso e humilde de coração. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando no sentimento de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa e cólera contra Jacó já tiveram mais lugar. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando no sentimento de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinou-se ao chão inúmeras vezes. Toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tivera mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó, e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado, e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo
Deus de Abraão. Isaac e Jacó, se fosse restaurado, envergonhado do diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abraçam-se, reconciliam-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar entendimento como ensinou o Senhor Jesus. Glória a Deus. Caminho final, terceiro ponto, a família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separaram. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos guardar é rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina, instalou-se em Siquém. Sua decisão, escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois não é Ele soberano que conhece todas as coisas? Por último aqui, terceiro ponto, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão, Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos? Para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes, séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel e compartilhou a vontade do Senhor. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Então, nós vemos que houve realmente uma conversão, de Jacó. Uma conversão de Jacó. E a sua conversão, o seu testemunho, de imediato também influenciou a sua casa. Nós lemos ali que cada grupo, da sua família, filhos e mulher, se inclinaram diante de Esaú, em respeito, em consideração. Observe aí esta sintonia. Oxalá que o Senhor também nos proporcione isso. Não só uma família unida, isso em caráter tanto da família como na questão da família cristã, mas que o Senhor também nos conceda a graça de podermos sempre perdoarmos, sempre estarmos a perdoar, estarmos dispostos a isso, porque certo é que não há força em nós, não há poder em nós para isso. Eu lembro muito bem, uma vez eu acabei cumprimentando uma pessoa no culto, inclusive até de ceia, aquela pessoa estava numa roda, aquele jovem, estava na roda de irmãos, logo na entrada da igreja, e eu cumprimentei todo mundo, só que esse jovem não cumprimentou como deveria, me ignorou e tal, e aquele
Ali não sei se eu tinha falado, eu não me lembro se eu tinha falado alguma coisa, mas acho que eu falei alguma coisa para ele. E dali eu saí e fui cumprimentar outros que estavam ali próximo. Só que ali houve, de imediato ali, né? Eu senti que eu tinha que pedir perdão, né? E ali eu busquei em Deus a força, né, daquele momento, e sem qualquer embaraço eu fui até aquela roda novamente e falei para ele diretamente que ele me perdoasse, porque afinal de contas nós estávamos entrando para um culto de ceia, e como poderia eu participar do cálice e do vinho, do suco de uva, que é o símbolo do sangue de Jesus, se eu não conseguisse, se eu tivesse impendência com meu irmão? Que não é necessariamente as nossas obras que nos faz digno de participar da ceia. Sempre ao participar da ceia, o que nos faz ser digno é o que o Senhor realizou na cruz do Calvário. É o mérito da cruz que nos faz ser digno de tomar aquele cálice e comer aquele pão. Porém, nesse caso, eu poderia até participar, mas de pendência no meu coração. Mas não, eu queria participar com alegria. E o Senhor me deu graça naquela ocasião, também deu graça para o irmão que aceitou claramente ali o meu perdão, meu pedido de perdão, né? Sem qualquer reserva. E louvado a Deus por isso, e que assim seja e cada momento em nossa vida. Eu tenho por certo que agora também vou orar depois dessa lição, nesta área na minha vida. Não para perdoar se eu, pelo menos no momento, não lembro, mas se vier em mente no momento da minha oração com o Senhor, no meu quarto fechado, né, eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Agora, isso pela vontade e pelo poder, pela graça de Deus. Mas vou pôr sempre isso na minha oração, por conta dessa lição, que nós precisamos sempre pedir ao Senhor, para que Ele nos capacite a sempre ter um coração disposto a perdoar. Independente, como disse, do grau de afinidade da situação em si e da condição ou do fato pelo qual ocorreu. Possa estar em nós uma disposição sincera, voluntária, de perdoar quem quer que seja, aonde quer que seja, segundo o que for que seja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Concluindo, a família de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequência da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimento de disputa, ódio e inveja, que foi comentado no início, né, sobre Caim e Abel. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Possamos sempre lembrar das palavras do apóstolo Paulo, onde ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Que o Senhor possa nos encher do seu Espírito Santo e possa nos estar sempre com esse alerta, com essa vigilância, né, de que qualquer sentimento que não convém ao santo não é de Deus. Não é da nossa carne, de uma influência maligna, que seja repreendida em nome do Senhor Jesus quando isso vier a acontecer. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Precisamos perdoar? Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos perdoou. E como perdoou? Quão grande tem sido as nossas ofensas, no plural, mas a todas Ele perdoou. Porque não deveria nós, então, perdoar aqueles que nos ofendem? Como foi bem claro, deixado bem claro, que a partir da salvação, tendo este perdão maravilhoso do Senhor Jesus, com certeza ele tem que ser, sim, a válvula motivadora para que nós possamos estar dispostos, a exemplo de Esaú, e correr, abraçar, beijar e, se preciso for, também chorar por qualquer situação que nós venhamos passar. Que o Senhor nos ajude, que assim seja, que este ensino, que esse conteúdo, o Senhor venha aplicar em nossos corações. Amém?
Que Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão mais uma vez dos nossos pecados. E queremos já de antemão aqui, ó Pai, não só aqui, mas ter em nossas orações esse pedido ao Senhor. O Senhor sabe o dia de amanhã. O Senhor conhece o momento, ó Pai, de daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Independente de quando for este momento, Pai. Esse momento cronos, Pai, em que vem acontecer isso, Senhor, nos ajuda a ter um coração, Pai, perdoador. Jamais não deixa, Pai, que qualquer semente de amargura venha brotar em nosso coração. Não deixa, Pai. Não deixa, Senhor. E com isso venha a contaminar outros e venha passar de uma semente de amargura para uma ira e até mesmo motivar, essa ira venha motivar qualquer tipo, Senhor, de resposta. Resposta em vingança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e a disposição. E desse sentimento, dentre este e tantos outros sentimentos, Senhor, seja também o de perdoar. E jamais alimentar qualquer ira por conta de qualquer mal entendido. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas sempre estão acima daquelas que fazem parte do nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro, isso ainda diante de plataforma, né? Querendo nos levar a um sentimento em busca de reconhecimento humano, sendo voz de maus. E ele continua aqui, o escritor, o apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, falando dele mesmo, isto é, na minha carne não habita bem algum.